Olá, meus amigos da V3 Medicina Esportiva. Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante: trauma crânioencefálico no esporte. E os casos de TCE no esporte, em sua grande maioria, serão de lesões cranianas fechadas, excetuando aqueles casos de trauma de muita energia, como no automobilismo ou no ciclismo, onde um atleta ele pode ter fraturas e você pode ter exposição do cérebro. Então, o TCE ele pode ocorrer de três maneiras. A primeira é quando alguém golpeia, como é o caso de dar um soco ou um chute, por exemplo, contra a cabeça. A segunda forma é quando a cabeça se choca contra algum objeto, como contra uma trave ou contra o chão. E o terceiro caso é quando você tem uma desaceleração muito brusca. A gente costuma chamar esse tipo de lesão em chicote. Então, após o trauma, a gente pode ter lesão na região diretamente afetada, no contragolpe na região oposta, ou pode ter um trauma difuso do cérebro. E aí a gente vê um padrão de axônios, vasos sanguíneos que podem ser rompidos, causando lesão axonal difusa, ou hemorragias intracerebrais, subaracnoides, hematomas extradurais e subdurais. Então, o que a gente deve fazer logo depois de presenciar um TCE? É avaliar o atleta. Obviamente que a gente vai seguir todo aquele plano, né? Então, X, A, B, C, D, E. A gente vai encontrar a nossa parte neurológica no D. E a gente vai começar justamente com a escala de coma de Glasgow. A escala de coma de Glasgow, ela avalia três coisas: a resposta motora, a resposta verbal e a abertura ocular. Então, a resposta motora, ela pontua de 1 a 6. 6, que é a nota máxima, o indivíduo ele obedece a comandos. 5, ele localiza a dor. 4, ele faz um movimento de retirada. 3, movimento de decorticação. 2, movimento de descerebração. E 1 é quando ele não tem nenhuma resposta. A resposta verbal, ela vai de 1 até 5, sendo que 5 é quando a pessoa está orientada. 4, quando ela apresenta confusão mental. 3, quando fala palavras inapropriadas. 2, quando fala sons incompreensíveis. E 1, quando ela não tem nenhuma resposta verbal. E a abertura ocular, que é nosso último item, ela vai de 1 até 4, sendo que 4 é a abertura ocular espontânea. 3 é a abertura ocular ao estímulo verbal. 2 é a abertura ocular ao estímulo doloroso. E 1 quando você não tem abertura ocular. Então, o que foi incorporado também na escala de coma de Glasgow foi a retividade pupilar. Então, ela não adiciona nenhum ponto, né, para a escala de Glasgow, mas ela pode tirar. Então, quando você não tem reatividade pupilar, você tira 2 pontos. Quando você tem reatividade pupilar de apenas um olho, você vai tirar 1 ponto. E se você tiver reatividade pupilar bilateral, você não tira nenhum ponto. Então, a escala de Glasgow ela serve tanto para avaliar a gravidade, como para nos nortear em termos de tomada de decisão. O que nós precisamos fazer e quais intervenções que nós precisamos realizar. Então, vamos lá. Quanto à gravidade, nós temos leve entre 15 e 13, moderado entre 12 e 9 e grave entre 8 e 1. Então, quando a gente vai falar de esporte, a maior parte dos TCEs, eles são considerados leves. E um tipo específico, ele acaba sobressaindo, que é a concussão. Então, o que é a concussão? É uma lesão cerebral que causa alterações neurológicas que podem ou não ser transitórias. A gente não encontra lesões estruturais, pelo menos não é achado nos exames de imagem que nós temos disponíveis no momento,
que são tomografia e ressonância. É muito importante lembrar que a concussão é um diagnóstico de exclusão. Então, quando você tem alterações neurológicas, podem existir lesões estruturais. A gente elencou agora alguns sinais e sintomas que são chamados de red flags, que sugerem uma investigação adicional. Então, quais são essas red flags? A cervicalgia pós um trauma de cabeça, visão dupla ou diplopia, déficit motor ou sensitivo de membros superiores ou membros inferiores, cefaleia intensa ou com piora progressiva, crise convulsiva, perda de consciência, deterioração do nível de consciência, vômito, 2 ou mais episódios, agitação ou combatividade que vai aumentando conforme o tempo. São alguns sinais importantes e que requerem que você transfira esse atleta para um centro de um pronto-socorro para poder fazer uma posterior investigação desse quadro neurológico. Então, nem sempre é possível visualizar o momento do trauma. Muitas vezes a gente não consegue pegar esse momento. Quando a gente deve suspeitar de concussão? Quando o atleta ele fica caído por alguns segundos sem se mexer. Quando ele apresenta perda de equilíbrio, alteração de marcha, ele está fazendo algum movimento que não é normal para ele. Quando ele apresenta desorientação, confusão mental, dificuldade de concentração, ou ele não consegue responder coisas que são comuns para ele, ou mesmo as respostas de Maddox, as perguntas de Maddox, isso é um sinal. Olhar vazio, ou ele está direcionando o olhar para um local que não é o jogo, e uma lesão facial importante após um trauma de cabeça. Então, quando ele tiver sinais de afundamento, sinais de muito inchaço, a gente precisa suspeitar que esse atleta possa estar tendo um quadro de concussão. Então, toda vez que houver um diagnóstico de concussão, é necessário retirar aquele atleta da partida ou do jogo. E ele não deve retornar à atividade física naquele momento. Muito pelo contrário, ele deve permanecer em repouso. Outros pontos importantes é não deixar esse atleta sozinho, né? Então manter a observação e por vezes reavaliar se ele não está tendo nenhuma piora neurológica. Não permitir que ele dirija, então caso ele precise se locomover, alguém dirige para ele, ou ele pega uma carona, enfim, e acompanhado. Também não beber, né, bebidas alcoólicas, e não fazer uso de medicamento sem orientação médica. Para finalizar, todo atleta que teve uma concussão deve passar por um médico que entenda desse problema. Pode ser um médico do esporte ou um neurologista, que vai examinar, que vai ver se é necessário fazer alguns exames adicionais, e aí também vai começar a programar o retorno desse atleta, tanto às atividades do dia a dia, como para as atividades físicas, e também liberar esse atleta numa fase posterior. Coloquei aí algumas ferramentas que a gente utiliza, o SCAT-5, o IMPACT, o CNS Vital Signs, que são testes neurocognitivos computadorizados que também nos auxiliam a ter um pouquinho mais de precisão do momento certo de a gente retornar com esse atleta à atividade física e como a gente deve manter, como a gente deve desenvolver esse retorno aí para o esporte.